Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua, louvado e engrandecido é o Senhor e Salvador de nossas almas. Que o que for dito aqui seja para edificação, porque o Senhor ele age todo o tempo, age para que muitos se mantenham no caminho, muitos sejam achados. Nisso demonstra a misericórdia diária dele, amém? Então, que vou fazer a oração rápida em prol do discernimento. Pai amado de poder e glória, graças te dou, Senhor, porque inúmeras são as vossas bondades diárias. Pai Santo, opere para que seja discernido o que for dito aqui, seja para edificação de vidas, para transformação e foco na direção do caminho que leva à vida, que leva ao novo caráter e a consciência, Pai Santo, de que tudo que fazemos, todo o tempo que o Senhor nos proporciona, é para que sejamos transformados, edificados, para sermos então em conformidade à vontade do Senhor, adoradores, em espírito e em verdade. Que o Senhor, Pai eterno, abra os ouvidos, dê atenção e que possa discernir a palavra do Senhor que nos edifica, nos transforma, nos restaura, restitui, nos coloca no caminho da vida, Pai. Seja feita a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Yeshua. Amém. O Senhor é maravilhoso. E uma das evidências da bondade dele é a própria palavra. Palavra que nos dá a direção. Então, toda a palavra do Senhor, ela nos instrui como viver e como não viver. Ela é um manancial na vida de todo aquele que crê. Quando cremos, quando estamos com os nossos objetivos, com o nosso foco na palavra do Criador, a comparação é como se toda a água do mar fizesse parte ali da sua vida, como se você pudesse usufruir de toda a água. Ao contrário, os homens, eles nas suas atitudes, o canal é mais voltado para o discernimento da palavra de modo espiritual. Então, quando coloco essas comparações, tendo em foco que faz parte da criação do Criador, é importante que se entenda de modo espiritual. Então, ao contrário daqueles que não estão ainda edificados, não estão na rocha, se contentam com um pouco de água que pode pegar em suas mãos por tão pouco, por segundos, porque ela logo se desfaz, né? Não consegue segurar. Isso, trazendo para o campo espiritual, não é diferente. Quem está na rocha, quem está confiante na orientação, que é verdadeira orientação bíblica para o nosso bem, está sempre feliz, satisfeito com a vida que o Criador nos dá diariamente, está com o coração grato, é uma pessoa grata, é uma pessoa iluminada, uma pessoa de luz e transmite tudo isso. Ao contrário, né, quando eu falo da questão do apego ao pouco de água que está ali por segundos na mão, é a vida do homem. Quando o homem no geral, o ser humano, dá atenção a coisas, a situações que não são edificantes, que não restituem, que não o coloque no caminho da vida, que não dá a visão do horizonte do quanto é próspero a vida no Criador, a vida pelo conhecimento da palavra do Senhor. E um dos pontos importantíssimos
é que quando aceitamos as instruções bíblicas, as instruções da palavra do Criador, onde ele usou muitos homens, usou profetas, usou os apóstolos, usou mensageiros, esses homens estavam a cargo de levar o conhecimento da palavra, o que o Senhor falava a eles. Hoje temos a Bíblia, temos relatos das histórias desses personagens, cada história é uma mais edificadora que a outra, e nos instrui no caminho a viver. Outrora, quando errantes, dava-se atenção a coisas que não edificavam e que lhes traziam muitos danos. E lhes trazem, porque tem muitos ainda nesses segmentos. Lhes trazem danos, lhes trazem euforias confundidas com felicidades momentâneas. E tudo isso vai passando o tempo, a idade vai chegando e muitos acabam que dando conta do tanto de tempo que foi perdido. E o foco da palavra do Criador é esse, que não percamos o tempo. Pelo contrário, tem uma palavra que diz que o dia se chama hoje, nos evangelhos. Então, se ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Porque a voz do Espírito quer nos trazer o conhecimento de que precisamos entender o que é o sentido da vida. No sentido, na questão da adoração, do conhecimento da palavra do Criador que nos leva a conhecer a vontade dele. Então, tudo isso nos transforma. Discernindo, nós vamos compreendendo e vai fazendo toda a diferença no nosso dia a dia. Porque a palavra de Deus, ela precisa, porque é o foco dela, fazer a diferença na vida do cristão, na vida do ser humano. Aqueles que relutam porque se apegam à sua própria sabedoria, à sua própria inteligência, e o Criador dá a resposta no tempo devido a todos. Então, as mensagens que eu vou ler aqui servem para todos. Aqui em Jó, capítulo 19, Jó, ele está num momento aqui muito profundo de perguntas. Chega um momento que o ser humano começa a se questionar. Ele não estava se questionando no que diz respeito à fé, mas ele era, pelos amigos ali, confrontado com aquilo que ele acreditava, porque Jó estava certo de que, no que se referia à fé e o foco dele, ele era íntegro, e os textos já iniciam assim: Jó era homem íntegro, reto e que desviava do mal. Esse foi o testemunho que o Criador deu a respeito de Jó para o inimigo das nossas almas. Quando ele fala: tu vistes meu servo Jó, íntegro. Então Jó, não só Jó, mas todos os servos do Pai precisa ter esse currículo aí, né? Vou colocar como currículo. A questão da integridade, a questão da retidão. E tudo isso só é possível quando nos aprofundamos nesse mar. Porque a palavra do Criador é extraordinária, ela é magnífica, ela é grandiosa. Não tem essa coisa de mesmice. Não, a palavra do Criador, ela nos traz um vigor, uma vontade de querer saber mais, de meditar, porque ela a palavra do Criador diz que tudo passa. Tudo, absolutamente tudo. Porém, a palavra, ela permanece para sempre.
né? Então, vou adentrar aqui nas mensagens. Jó 19, vou ler a partir do verso 23, tá? Mas é interessante ler todo o capítulo. Quem dera as minhas palavras fossem registradas. Quem dera fossem escritas no livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. Melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhe trará castigo. E então vocês saberão que há julgamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ao ler essa mensagem, vem muita coisa à mente. Em especial a situação do nosso país como vivemos hoje, no que diz respeito à política. No que diz respeito aos poderes. Então tá tudo meio assim desalinhado. Porém, o foco aqui é sempre a compreensão do modo espiritual. E feliz é quem tem confiança no que diz a palavra de Deus e leva ela a sério. Veja que a mensagem de Jó aqui era total confiança. Que quando o seu corpo desfalecesse, a certeza que ele tinha era que ele iria encontrar com o Senhor. Seus olhos iriam contemplar a glória do Pai. Essa era a certeza de Jó. E essa certeza nos nossos corações é o que nos colocam como pessoas fiéis, firmes e confiantes na terra, em todos os setores da vida. Quanto mais responsabilidade você tiver e fazendo jus das palavras já descritas aqui, melhor é. Porque o Criador, ele age em tudo e em todos, visando sempre o bem daqueles que estão no caminho, estão nele confiando. Que confiam que a morte não é o fim. Entendendo a veracidade do que foi dito aqui, do que foi lido, o medo de tudo, o medo é algo que não pode fazer parte da vida do cristão. E o medo ele é brotado através de quê? De ameaças, de mentiras, de tudo aquilo que é verbalizado para destruir, muitas das vezes usando mentiras, inverdades. A moda agora é fake news, a moda da geração do fim é fake news. Então tudo tem, assim como o Criador tem propósito em todas as coisas, a impiedade cria os seus propósitos. E sempre para destruir todos aqueles que vão contra as suas idealizações. Já os propósitos do Criador é para edificação, para a vida eterna, para a santidade, para conduzir-nos ao arrependimento dos pecados, a consciência de que precisamos mudar, de que muita coisa precisa ser transformada no modo de vida e assim por diante. Então, é interessante colocar uma questão aqui
que quanto mais conhecimento, quanto mais nos aprofundamos na palavra do Pai, mais responsabilidade temos. E a responsabilidade, ela não é somente no campo espiritual, na fé, em tudo. É onde você está inserido na questão de trabalho, como cidadão, como membro familiar, a sua responsabilidade aumenta. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Por quê? Porque você está preparado para isso, né? Eu vou ler aqui Isaías 43. Porque para tudo existe uma recompensa. Quarenta e três. Versos 13, tá? Eu vou ler o 12 também, ó. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus, aqui tá Deus com D minúsculo, tá? E não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Há outras traduções que diz, agindo eu, quem pode impedir? Aqui a tradução é NVI. Bem, o Senhor age em tudo. Age até nas trevas, na vida da impiedade, para trazer juízo e levar muitos à reflexão de que precisam mudar. Aqueles que estão assim meio na inconstância, meio em cima do muro, não sabe se fica lá no mundinho ou se fica com os dois pés no caminho da vida. Então o Criador mantém a sua palavra de promessa para aqueles que são fiéis a Ele. Ele também age, como diz aqui, ó, ele age e age na vida dos ímpios, como eu coloquei, que pensam que são livres para fazer as suas maldades sem serem condenados, sem serem conhecidas as suas práticas, as suas decisões. Pensam que podem agir e confiam no seu próprio braço, como está aqui o Deus minúsculo, ó. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu e não um Deus estrangeiro. O que o Deus estrangeiro, o que os deuses, o que as potestades, as autoridades que estão nas regiões celestiais, como diz Efésios 5, a partir do versos 10, o que esses deuses que não têm autoridade, a não ser que o Criador permita que eles ajam, mas invocados por homens astutos, ímpios, lhes auxiliam, né, enganando, trazendo engano, porque o foco é manter no engano. A questão material, a questão de fama, a questão de poder, isso é transitório, isso é momentâneo, isso não é nada. Veja que a palavra do Criador diz que toda a terra é dele. Tudo que está na terra pertence ao Criador. Está aí para ser extraído, para ser usado. Seria ótimo se fosse em benefício de todos,
mas não é porque a ganância mora no coração dos ímpios. O foco aqui é a confiança que Jó tem no Criador, nós cristãos precisamos ter. Mas não é só a confiança nas promessas, a confiança de que podemos confiar que após o corpo se desfalecer ou Yeshua retornar, o nosso Redentor retornar, veja que Jó coloca a questão de Yeshua. Não é só isso. É termos discernimento, clareza, de que no que diz respeito à impiedade, poder nenhum eles têm, a não ser que sejam poderes transitórios, momentâneos, advindo do próprio engano de acreditarem que as entidades estão a seu favor como algo de bom, como se tivesse algo de bom nisso daí. Não tem nada de bom. O primeiro ponto é, ao contrário de Jó, ao contrário dos cristãos, podem ter certeza absoluta, como diz lá em Daniel 12. Muitos acordarão, aqueles que dormiram em Cristo acordarão para a vida eterna, e os que não creram, os outros, para o desprezo eterno. Então a certeza é, muitos, quando Yeshua retornar ou o desfalecer do corpo, serão desprezados eternamente. Os cristãos contemplarão a glória, verão o seu Criador. O nosso Redentor vindo, se estivermos aqui, não estivermos nesse corpo, ou então, no desfalecer do corpo, veremos o nosso Criador. Então percebo aí que a questão do transitório, do momentâneo, é algo que não faz sentido, levando em conta o primeiro requisito, que o ser humano não vive para sempre. No conceito de vida, aqui, como vivemos no mundo. Chega a 70, 80, enfado, cansaço, começa a aparecer os problemas, até antes dessas idades. Então é algo que devemos refletir, confiar que o Criador está no controle de tudo e que ninguém pode tirá-lo do controle. Ninguém pode absorver, por mais que tenha poder, por mais que tenha o mundo inteiro, ou um grande número da humanidade como seus seguidores, seus fãs, do que vale o homem ganhar o mundo e perder a alma. Entra aí essa mensagem que se aplica bem a esse respeito. Então, quer ser rico? Junte tesouro no céu. Quer ter aí uma riqueza incalculável? Creia verdadeiramente no sacrifício que foi feito por nós. Creia na palavra, corra para ela. Medite na palavra do Pai. Se não puder meditar de dia e de noite, como aconselho o Senhor, quando você puder. E sempre que ela for lida ou colocada por alguém, dê atenção, porque é muito importante. Isaías, ainda continua Isaías 64, 4. 64, 4 diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Louvado seja o nome santo do Senhor. E só para completar aqui, Romanos 8, (28) vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Olha a responsabilidade dos cristãos. Assemelhar-se ao primogênito. O que aconteceu com os primogênitos dos ímpios lá no Egito? Foram mortos. Primogênito, qual é a ideia que vem da palavra primogênito? Eu, como mãe, e muitas mães, muitos pais, primogênito, o primeiro filho. Quem aí idealiza, quero muito ter um filho, a pessoa se prepara, prepara o enxoval, a mãe, né, se preocupa em fazer todo o acompanhamento do pré-natal, para se certificar que a criança está bem. Aí vem a preocupação para a vida toda, porque tem que cuidar, totalmente dependente da gente. Vai crescendo, você vai se alegrando, vai vendo desenvolvimento. E aí por diante. Quem ensina, né, seus filhos no caminho que devem andar é uma bênção, é maravilha e acaba que colhendo muitas alegrias, seguindo os conselhos da palavra do Criador. E aí vem o segundo, vem o terceiro, e o amor não é diferente, é o mesmo, porque se você decidiu ter mais, é porque você amou ter o primeiro. Então, você vai aumentando a família e tudo isso diante do olhar do Pai, creio que é bom, é maravilhoso, amém? Então, a questão familiar é uma bênção, é sagrada a família, é constituída pelo Criador e precisa ser respeitada, né? E então, os primogênitos dos filhos dos egípcios, dos ímpios, foram mortos. Primogênitos dos animais, né, das suas crias, foram mortos. Aqui, o primogênito, o nosso irmão, o Yeshua maravilhoso que foi nos dado para que possamos ser retirados das trevas para a maravilhosa luz e poder, como diz Jó, ter essa certeza de que o veremos, de que podemos contemplar sua glória. É tudo por conta da consciência do que foi dito pelo Filho em carne, pelo Filho em espírito, o apóstolo Paulo, e toda a palavra do Criador, inspirada pelo Espírito Santo, usados homens íntegros que estavam preparados para receber a missão, chamada a missão da parte do Senhor. Então veja que o caminho de fé não é um caminho fácil e nem de qualquer jeito. Precisamos nos assemelhar ao Filho, por isso é importante o discernimento de tudo que ouvimos. Testificar se de fato está de acordo com o que diz a palavra do Criador. Importa falar que vivemos no tempo de engano. O engano ele vem de diversas partes. Por quê? Porque é só você observar quais são os interesses. Quais são os interesses no que se refere à política? Quais são os interesses nos entretenimentos? Quais são os interesses em qualquer livro? Qual é o objetivo? Trazer conhecimento. Devemos filtrar sempre o que vemos, o que ouvimos, nos atentarmos a aquilo que não está de acordo com a orientação da palavra do Criador. Bom seria se as pessoas tivessem a confiança de que o caminho da vida está no conhecimento da palavra. Amém? Então é importante, porque quando
Jó fala, quem dera, que o que ele está ali falando, eu fico maravilhada com isso. Fosse escrito, né? Fosse... Por quê? Vamos tentar aqui imaginar aí, conjecturar, né? Jó no tempo dele. Deixa eu voltar aqui. Vamos fazer uma pequena análise. O livro de Jó é um livro maravilhoso para meditar, para estudar. Jó era conhecido de Uazê. Jó era muito conhecido. Colocar isso hoje, comparando quem seria no sentido de ser conhecido, um governador? Pode ser. Então, Jó era muito conhecido, depende do governador, o que se destaca mais. Porque hoje em dia é assim, né? Tem que se destacar de um modo bom ou ruim. Do lado bom é perseguido, do lado ruim maltrata muito a população. É complicado. Então, Jó era um homem muito conhecido. Não lhe faltava na questão material. Ele não tinha falta, porque ele era um homem bem-sucedido. Jó era próspero, não só financeiramente, tinha 10 filhos. Tinha esposa, 10 filhos. Então, Jó era pai, era esposo, era um homem de responsabilidades. Tinha os seus... o povo que trabalhava para ele. Então, Jó era um homem ocupado. Jó poderia não ter tempo para ouvir a voz do Criador. Se isso serve de desculpa, né? Mas não, Jó, as falas de Jó aqui dá para entender o quê? Dá para entender que tudo que Jó tinha é como se não fizesse a menor diferença. Eu aconselho que você leia para testificar disso, desse meu raciocínio, tá? Pelo entendimento. Porque eu já li, é maravilhoso, e quantas vezes leio, me sinto maravilhada. Então, a ideia que dá é essa. Tudo que ele tinha não fazia diferença. No falar. Entende a importância do falar? Então, quando ele coloca aqui, quem dera as minhas palavras fossem registradas. Quem dera fosse escritas no livro. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque foi. Mas vamos tentar, né, chegar um pouquinho lá no raciocínio de Jó. Jó não acreditava na magnitude da importância da existência dele. Veja, olha o tempo que passou e eu estou aqui falando de Jó. E muitos, eu creio, em nome de Yeshua, que falarão de Jó, que entenderão essas palavras. Porque ter fé, ter foco, vai muito além. Exige que coloquemos o nosso foco, a nossa fé em ação. Fé sem obra, né? Não subsiste, né? Tem que estar junto aí. Colocar em ação a nossa fé, o nosso foco, a nossa confiança. E assemelharmos ao Filho, porque o tempo dele, né? Pouca coisa é colocado nos evangelhos, mas o que foi dito por ele é preciosíssimo, é riquíssimo para nós. Então, foi escrito, foi registrado, louvado seja o nome santo do Senhor. A preocupação de Jó é essa. Por quê? Porque Jó tinha consciência da grandeza do Criador. Jó, já nas suas palavras, acredito que pelo agir do Espírito Santo, estava ali profetizando o retorno do nosso Redentor. Então, permita que as palavras de Jó são profundas, assim como toda a palavra. Mas Jó é um livro magnífico, que nos atentemos ao entendimento da palavra de modo espiritual, porque o Criador quer nos revelar a vontade dele,
Tá aqui na palavra? Tá, mas sempre tem algo ali em particular que o Criador quer dar a mais para os seus filhos. A própria palavra diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus filhos. Então, se vier um tempo aí de escassez, por exemplo, tempo difícil, tenha certeza, se você está no foco, está firme, confiante na palavra, em Yeshua, no Criador, você será avisado. Não espere que o Senhor vai mandar um corvo para trazer comida até você, porque não precisa disso. Hoje o Senhor nos dá outros recursos. Elias não tinha recurso algum. Não subestime ao Criador, não tente o seu Criador. Como diz Yeshua lá com o inimigo das nossas almas. Querendo que o Senhor comesse do pão para saciar a fome dele. Então, querendo que o Senhor se jogasse da montanha lá e que o Senhor daria ordem aos anjos a respeito dele. E ele fala, não tentai o Senhor teu Deus, porque está escrito. Então, muitas das vezes, por faltar o foco, a confiança, o fé e principalmente o conhecimento da palavra do Senhor para ser discernida de modo espiritual, nos falta pudor, prudência. Falhamos, pode falhar no pensamento, no falar. E o que foi expresso, o que foi dito aqui por Jó, é tão precioso e poderoso que faz diferença na minha vida. Faz diferença na vida de muita gente. Para sermos edificados e confiarmos ainda mais, conhecendo ainda mais de perto o nosso Criador. Não ficar no conhecimento do Pai só de ouvir falar, mas testificando nas obras dele, na palavra, que é maravilhoso meditar, ouvir, respeitar, não importa quem fale da mensagem do Pai. O importante é o que está sendo dito. E é importante que você tenha conhecimento para discernir se convém ou não convém, se procede ou não procede, tá bom? Então, fica aí, você medite, né? Olha a preocupação de Jó, quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas no livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Porque o que está sendo dito ali, se você, aconselho que você leia todo o capítulo, essa coisa da confrontação ali dos amigos e as respostas de Jó, e aí você vai entendendo o quanto é preciosa a palavra do Senhor. Então hoje, o que eu poderia dizer? Quem dera que todos os cristãos compreendessem a palavra do Senhor de modo espiritual. Quem dera que os ímpios que se acham sábios a seu próprio, por seus próprios méritos, entendessem que sua sabedoria é momentânea e passageira. Quem dera que todos os corações e mentes compreendessem que a palavra do Senhor permanece para sempre. E que tudo que está escrito nela se cumpre e se cumprirá e faz a diferença na vida daqueles que meditam e confiam. Quem dera que fossem curiosos para buscar mais do seu Senhor e Salvador. E se não o aceitam, pelo menos serem curiosos para entender o que diz a palavra do Senhor. O Criador, ele age em tudo, age em todos, com propósitos, e ele opera para o bem de todos que o amam, que foram chamados segundo os seus propósitos. O Senhor, ele age com livramentos, e o Senhor traz juízo para os ímpios, rebeldes, que se mantêm, querem se manter como se fossem deuses na terra. Então,
Fique com essa mensagem de Jó, capítulo 19. Meditam nela e que vocês compreendam o quanto que é importante discernir a palavra do Senhor, o quanto que ela é preciosa, presente magnífico da parte do Pai, para que possamos ter vida de paz e sermos de fato pessoas que fazem diferença no mundo, tá? Porque hoje em dia a fronteira, né, é sem barreiras para o conhecimento. Então fiquem todos na paz, obrigada por acompanhar até aqui. E o foco sempre é: busquem o discernimento da palavra de modo espiritual, amém? Até mais, pessoal.